Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy e hoje nós vamos começar mais um Evangelho no Lar. O Evangelho Sementes. São as sementes do Evangelho que eu estou daqui, transmitindo para vocês, enviando boas vibrações para que essas sementes mais tarde venham florescer em seu lar. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos começar com uma prece. A prece nos eleva até o Mestre Jesus para que possamos almejar os nossos propósitos neste ano de 2023. Amado Mestre Jesus, te suplicamos, Mestre, que nos ilumine, nos proteja, nos dê muita força e coragem para que esse ano de 2023 seja um ano cheio de paz, de alegria e de muita esperança. E que assim seja. Então vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E a lição de hoje é o item 4, Causas atuais das aflições. Nós sabemos que essas aflições diárias, elas são muitas. Às vezes nosso coração está aflito e a gente não consegue desabafar com as pessoas. E isso traz um certo incômodo em muitas pessoas. Fato esse que muitos desencarnam de infarto fulminante, muitos entram no estado depressivo profundo. Então, vamos ver o que o Evangelho nos traz sobre isso. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens, bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Veja bem, quando ele marca aqui as contrariedades, eu vou até marcar aqui no meu evangelho, que essas contrariedades, meus irmãos, essas contrariedades é normal na nossa vida. Nós ficamos contrariados com a família, com os irmãos, com os amigos, com os colegas de trabalho. Às vezes no trânsito a gente não tem paciência, e aquela pessoa muitas vezes se levou uma fechada de um outro condutor. E o que acontece nesse momento? Ele fala aquele palavrão e você chega no seu trabalho ou na sua casa contrariado, E isso são causas atuais das aflições da vida presente. Às vezes você, numa outra existência, já contraiu muitas contrariedades. E no decorrer da sua caminhada aqui na Terra, elas vão, surgindo, despertando na sua mente, muitas vezes quando você passa por aquela experiência. Essas são causas anteriores, Vamos ver o que ele continua falando aqui. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Veja bem, o que eu acabei de falar. Então, muitas vezes, é a conduta da pessoa, o comportamento, a atitude dele, que ele não quer mudar, faz com que ele sofra, com essas aflições diárias na sua vida, Tem pessoas que dizem assim, nossa, fulano é estupim curto, Por quê? Porque ele não ouve, ele só quer falar, Então ele não ouve, ele não para, ele não tem paciência e vive constantemente em aflição, e isso ele transmite para todas as pessoas que estão ao seu redor, Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Veja bem, quando você alimenta uma culpa, às vezes você até é culpado de algo que aconteceu. Por exemplo, uma desarmonia familiar. Às vezes foi você que começou aquela desarmonia no café da manhã, deixou todo mundo, Aquele dia foi um dia perdido, porque todas as pessoas ali, harmoniosamente não existe mais naquela mesa do café da manhã e todo mundo sai, engolindo rápido e passa até mal na estrada, Então, isso também, quando você chega, às vezes, no trabalho, quando você entra no metrô, no ônibus, para chegar no seu local de trabalho, você começa a alimentar aquela culpa enorme dentro de você e você não sabe se desvencilhar dela. E aqui ele diz o seguinte: quantas são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição, Então, às vezes eu sou um empresário,
né? Mas a concorrência que está do meu lado está me prejudicando. Mas como assim me prejudicando? Nesse momento eu vou ficar naquela aflição, né? Vou ficar o tempo todo pensando no concorrente e vou esquecer de cuidar do meu, do meu quintal, digamos assim, né? Então, sabe aquela grama do vizinho que é verdinha? Porque talvez eu não esteja, né, jogando, adubando, jogando água, né, regando ali minhas plantinhas, eu estou cuidando apenas do vizinho. Então, no momento que eu passo a olhar para dentro de mim, a abraçar com fé todo o meu trabalho, eu começo a esquecer dessas besteiras, né? E aqui essas aflições, ele continua: quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Veja bem, quantas uniões, quantas pessoas, às vezes você encontra um companheiro, uma companheira, aquele amor, aquela coisa do outro mundo, aquele conto de fadas, né? É coisa de príncipe e princesa. E de repente, passou aí o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, já virou outra coisa, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, as atitudes, o comportamento, isso conta muito, tá, gente? Para que essas aflições, né, não sejam guardadas aí, retidas no nosso coração. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? E aqui a gente vai lembrar desses melindres lá nos laços de família. No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, quando o Santo Agostinho fala o seguinte, que a ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. A mesma coisa está aqui, os melindres, né? Às vezes você não quer ouvir uma palavra de consolo, né? Às vezes aí até uma palavra de carinho, né? Para que você possa colocar sua cabeça no travesseiro e dormir melhor, né? Imagine uma noite inteira sem você ter um sono reparador, ao amanhecer, né? Você não vai se dar bem em lugar nenhum, nem na sua casa, nem no trânsito, nem no seu trabalho, né? E todas as pessoas vão perceber, né? Observe, meus irmãos, que todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Então, nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos. Claro, já trazemos dentro de nós de outras existências. Porque não nos é permitido saber o que fomos ontem. Nós temos que preservar o que fomos hoje, melhorando a cada dia, né? Passando por essas experiências com as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui, para finalizar o nosso evangelho, eu sempre estou trazendo algo sobre o luto, né? Eu sempre falo, né, nas minhas lives, quando eu estou refletindo sobre o luto, que o luto é um processo difícil de ser, né, quando a pessoa passa por um processo do luto, é uma fase muito difícil e sofrida, né? Entendeu? Eu não entendo, não poderia aqui trazer para vocês, né, um esclarecimento maior sobre o que eu sinto sobre isso. Por quê? Porque eu escrevo cartas de pessoas que deixaram a Terra. E essas pessoas, elas contam a evolução delas. Para que quem está aqui, quem ficou, na verdade, o seu familiar, possa entender um pouco, né, do que está acontecendo do outro lado da vida, que não é diferente daqui. Porém, aquele corpo, né, aquele corpo que revestia, que serviu muito aqui na Terra, o corpo de carne, esse não está mais acompanhando esse irmão, agora em espírito, mas ele é eterno, ele é imortal. Ele visita você quando tem necessidade, quando ele tem condições. A própria equipe espiritual aproxima vocês, né? Durante o sono, tem os reencontros, tem os esclarecimentos. Essa melhora é visível quando as pessoas compreendem esse lado. E aqui o luto, como eu venho falando, que é uma fase difícil e sofrida, mas é esse processo que nos torna capaz de voltar a viver depois da dor e do vazio de uma perda. Então, nesse momento, você vai suprindo aquele vazio com as coisas boas que você vivenciou com seu ente querido. Com as coisas boas que foram vivenciados, os dias bons, as alegrias, as comemorações. Isso a gente não vai perder nunca, porque está guardado na nossa memória, né? Ao longo do processo do luto, as pessoas passam por várias etapas. E essas etapas são etapas difíceis de serem, digamos assim, vencidas num tempo menor. Às vezes ele vai se prolongando. Porque tem pessoas que dizem assim também, eu não quero melhorar.
né? Eu não quero melhorar. Mas as cartas, meus irmãos, como eu sempre falo, elas ajudam muito. Por quê? Porque o que o seu ente querido trouxe de lá para cá foi a sua melhora, porque muitas vezes a sua angústia, a sua aflição que você está guardada aí no seu coração, como diz aqui o Evangelho, né? Ela vai se esvaindo. No momento que você recebe notícia do seu ente querido, do seu familiar, você respira aliviado e diz, meu Deus, ele está bem. Então, eu também preciso melhorar do lado de cá. E para complementar o nosso evangelho, eu vou trazer aqui a carta, né, da mamãe Marisa Ferreira Vilela para sua filha Sheila Carolina Vilela Nascimento, tá? Essa carta foi lida no dia 25 de dezembro de 2022. E eu estou relendo as cartas, né, comentando as cartas para que você entenda e compreenda por que essas cartas são escritas. Por que essas cartas chegam de lá para cá? Porque muitas vezes o seu coração saudoso está aí há muito tempo desejando uma carta do seu familiar. E ela chega de lá para cá. Às vezes você tem encontrado o nosso grupo, postado uma solicitação, conhecido aí na internet o nosso trabalho. É o seu próprio familiar quem vai estreitando esses laços, aproximando você, né? Aproximando você de um instrumento, mesmo que à distância. Não tem muita diferença, gente. Não tem diferença de um trabalho presencial. Porque presencial eu estou ali escrevendo, ao mesmo tempo eu te entrego a carta e leio, né? Aqui acontece da mesma forma. E a dona Marisa Ferreira Vilela fala para sua filha Sheila Carolina Vilela Nascimento o seguinte: Sheila, minha filha, que Deus te abençoe nas horas que seu coração sentia apertado de saudade da sua eterna mãezinha Marisa. Veja bem, ela bem no comecinho aqui, ela já conversa com a filha, né? Como se ela estivesse ali. Filha, eu tô aqui. Não se desespere, a mamãe tá viva. Eu estou aqui escrevendo para você para diminuir essa angústia e essa aflição no seu coração. O nosso amor conservo em meu coração em paz e feliz. Tem coisa melhor de você saber que o espírito está do outro lado da vida em paz e feliz por ter recebido esse merecimento de escrever para um familiar aqui na Terra? Hoje, filha, noutra dimensão, mas o nosso amor de mãe e filha permanece do mesmo jeitinho. Veja bem, eu acabei de falar sobre isso, sobre as aflições do Evangelho. Então, nada muda. Muda de plano, muda de roupa, tá? Muda de trabalho, mas o espírito, a mãe, aquele ser, aquela essência, ela continua a mesma. Estou feliz realizando esse sonho nosso, construído durante as madrugadas, quando nos encontramos. Veja bem, eu acabei de falar sobre isso no Evangelho. Quando você dorme, né, o seu corpo fica deitado na cama e seu espírito vaga pelo espaço, reencontra seus familiares, é esclarecido por uma equipe espiritual, ajuda muito. Por que muitas famílias, né, no decorrer do tempo, após uma perda, né, ela é assistida pelas equipes espirituais que existem por todo o planeta Terra? E num determinado momento ela começa a entender, ela começa a sentir paz, ela começa a aceitar aquele momento e ela começa a progredir e levar a vida, né, de uma forma diferente, ou seja, da forma que ela sempre levou. Claro, sem a presença do ente querido, mas sabendo que ele está vivo. Quando nos encontramos, seja feliz, filha. Esse é o desejo da mamãe que vem suplicando a espiritualidade, esse reencontro em nosso primeiro Natal, sem a minha presença física. Veja bem, aqui ela já fala, é o primeiro Natal sem a presença física, porém o espírito está lá, durante o Natal, durante o Ano Novo, durante as festividades. Às vezes a pessoa não tem essa sensibilidade de perceber. Mas num determinado momento, quando você tem o coração saudoso, quando você deseja o bem, quando você está bem, quando você está alegre e feliz, você sente às vezes o perfume do seu familiar dentro de casa. Você sente o cheiro de essências que ela gostava. Isso tudo é possível, gente. Agora, bem melhor e mais feliz, pela permissão de lhe escrever, justo no dia de Natal. Esse merecimento, filha, foi Deus quem permitiu para nos abraçarmos em espírito. Boas festas, paz e saúde em seu coração. Marisa Ferreira Vilela. Veja bem, uma cartinha simples
inundada de muitos conhecimentos, para que você possa, amanhã, Sheila, analisar cada parágrafo lido e comentado aqui da cartinha da sua mãe. Então, meus irmãos, essas cartas é para você guardar no fundo do coração. Guarde esse vídeo aí, anote todos os detalhes da carta da sua mãe e ouça quando você sentir saudade, porque ela estará do seu lado. E eu agradeço a oportunidade de servir como sendo esse instrumento capacitado pela espiritualidade para levar este consolo a tantas famílias por toda parte. Gratidão. A próxima carta que eu vou fazer a releitura e comentar é de Marcos Vinícius Santos Soares. É de um filho para a mãe Anne Daniele Santos Soares. Então, veja bem, essas cartas foram lidas no dia 25 de dezembro de 2022. Eu estou fazendo a releitura em companhia do Evangelho para que você possa refletir à luz do Evangelho do Cristo. E eu escolhi, o tema do Evangelho hoje, falando sobre as aflições, porque a gente sabe a aflição que é de um familiar aqui na Terra em buscar a notícia de um outro que deixou a Terra. Então, nesse momento, eu sei o quanto é difícil aceitar. Mas essas cartas vêm para consolar, para deixar o seu coração mais leve e mais feliz. Vamos começar a releitura da cartinha de Marcos Vinícius Santos Soares para a mãe Anne Daniele Santos Soares. Mãezinha Anne Daniele, estava na fila, aguardando a minha permissão para lhe escrever esse recado de saudade, para lhe falar que estou bem melhor. Veja bem, ele estava na fila, aguardou essa oportunidade, a permissão e o merecimento de falar para a mãezinha que continua melhor. Veja bem, ele está melhorando a cada dia a equipe do Luiz Sérgio vem cuidando dele. A equipe do Luiz Sérgio me ajuda sempre quando sinto falta de ar, que às vezes tento não lembrar daquele dia triste. Então, ele está contando o dia que ele desencarnou, que foi um dia triste, e a mãe vai saber por que ele falou isso. Então, ele continua melhor, porque aquele problema da falta de ar que ele sentia devido a forma que ele desencarnou, ele continua vencendo, melhorando, porque não é fácil. Sufocado e sem querer viver. O caminho foi retornar antes da hora. O sofrimento foi enorme, mas melhorei muito e ainda tento buscar em meu coração paz e um pouco de alegria. Veja bem, meus irmãos, a misericórdia de Deus intercede sobre todos os filhos que desencarnam na terra. Não importa a forma que desencarnou. Todos são recebidos e auxiliados, mas cabe também ao Espírito aceitar. Esse foi um Espírito que chegou na minha sintonia há muito tempo, e de vez em quando, acho que uma vez por ano, não me lembro, ele manda um recadinho para a mãe avisando como ele está. Veja bem a preocupação da equipe espiritual e do próprio Espírito como filho de enviar notícia para uma mãe. Mãezinha, não é fácil, tem dias que eu tento ser forte e não consigo segurar as lágrimas de saudade. Porém, tenho que buscar no equilíbrio forças para vencer as dificuldades. São as recaídas que é normal o espírito ter do outro lado da vida, assim como a família tem aqui na Terra. Quando você lembra de um familiar, as lágrimas imediatamente correm pelo rosto de qualquer pessoa. Isso demora, mesmo que a pessoa diga, não, eu já aceitei, eu estou curada. Não está, porque está ali guardado no seu coração o amor, a alegria, a saudade, a dor, porém controlada, Que o bom Deus misericordioso possa cuidar de todos nós para sempre que puder nos permitir esse reencontro. Neste Natal e Ano Novo, já posso lhe visitar com a equipe que me acompanha. Veja bem, olha que presente de Natal maravilhoso. Já pôde participar do Natal com a família junto com a equipe espiritual. Coisa que talvez ele não podia fazer antes. Por quê? Por causa das recaídas. E isso poderia passar por um longo período lá do outro lado ainda em tratamento. Por quê? Porque ele via a besteira que ele cometeu ao retornar ao mundo espiritual e que ainda não era hora. Me abraça e me abençoa como sempre. Fala para o papai tirar a culpa do coração, pois ele ainda sofre muito.
Então ele percebeu que o pai continua sofrendo. Por quê, meus irmãos? O espírito, ele é eterno, ele é vivo, ele percebe tudo o que acontece ao redor da família. Diz que eu o amo muito e peço perdão pelo meu retorno antes da hora. Abraça meus irmãos e seu companheiro por mim, com muita saudade de todos. Veja bem que ele não esqueceu dos irmãos, do pai, da mãe e do companheiro da mãe. Boas festas! Que o ano novo seja para todos nós o recomeço de uma grande oportunidade para recomeçar o amor, para reconhecer o amor de Jesus, que é incondicional por todos nós. Saudades eternas do seu filho que ele ama, Marcos Vinícius Santos Soares. Então veja bem, uma cartinha inundada de detalhes, né? Veja quando a mãezinha estiver assistindo essa carta na íntegra, ela vai entender tudo que o seu filho pode trazer para ela de esclarecimento. Essa é a nossa missão, o nosso compromisso aqui com vocês. As cartas que eu escrevo, né? As cartas são totalmente gratuitas, é um trabalho com o dai de graça o que de graça recebeste. Jesus, meus irmãos, ama todos, bons e maus. Não adianta você, às vezes, dizer que você é privilegiado e a outra família não é. Não existe isso. Amar a Jesus é fazer o bem aos necessitados. Quer dizer, a todos à nossa volta, porque somos todos necessitados, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar e fiquem na paz do Mestre Jesus. Obrigada pela sua atenção e carinho e até o nosso próximo encontro.